Olá, seja bem-vindo. Este é um espaço de reflexão e de compartilhamento sobre conteúdos de filosofia, religião e linguagem. Estamos com a série de vídeo a respeito da filosofia helenista, nos debruçando principalmente sobre o problema ético e a apresentação da felicidade como um dos centrais temas de filosofia. Os filósofos helenistas apresentaram a filosofia, aliás, como uma técnica para a felicidade, para alcançar a felicidade. Neste vídeo, nós vamos apresentar algumas ideias gerais e o que é o ecletismo. O ecletismo foi uma das posições filosóficas do período helenista que procurou absorver alguns conceitos do embate entre epicurismo, estoicismo e outras formas que tentavam, ora, pender para a razão, ora para as emoções, ora para a resistência, a abnegação, como forma de alcançar a virtude, ou, de outro lado, pela abertura ao prazer e à satisfação das emoções. Aqui nós temos como um principal representante do ecletismo a filosofia que chega a Roma, que é através do escritor romano Cícero, que viveu de 106 a 43 a.C. Este filósofo e também escritor, grande figura da literatura romana, considerava que o domínio de si é a grande força para ter uma vida virtuosa. Então ele está absorvendo aí um princípio que tanto é do epicurismo quanto do estoicismo, mas que tende muito mais para o estoicismo. Existem muitos bens que o homem ou a mulher podem buscar, mas a preocupação principal deve estar nos bens da alma. As riquezas e a fama não estão entre esses bens. Assim como toda a tradição de reflexão sobre a felicidade, que vem lá desde Aristóteles com a sua ética Nicômaco, e tanto epicurista quanto estoicista vão criticar bastante essa busca da felicidade como a realização numa carreira pública, ao conquistando fama, riquezas e outras formas de benefícios, que era muito próprio da aspiração do período clássico grego e que vai ser também da sociedade romana. Então a força de vontade é o principal impulso para o autodomínio. O autodomínio vai ser uma das principais técnicas que todos os filósofos helenistas vão insistir. Para que alguém seja feliz é preciso ter domínio de si, principalmente domínio das suas emoções, ser capaz de colocar a razão como a diretriz das suas decisões. Mesmo tendo um claro propósito de buscar o bem, a pessoa precisa de exercitar a virtude, ter o auxílio dos outros, procurar a conversação interior, essa busca de conhecer a si mesmo. Cícero não acreditava na existência de um sábio perfeito, como os estoicos insistiam muito, como aquela pessoa perfeita que atinge a felicidade e ele está pronto, acabado, não precisa de temer mais nenhuma adversidade. A tranquilidade, grande meta das éticas do helenismo, também é recomendada pelos ecléticos. O homem precisa utilizar o autodomínio para poder enfrentar a dor e o sofrimento, condições que são inevitáveis na vida de qualquer ser humano. Então a aflição diante do sofrimento só aumenta os males. O que mais nos aflige são as ideias que temos sobre o sofrimento. Epicteto também defendia isso. Se buscarmos a reflexão, podemos superar cada vez melhor essa condição. Apresentamos em seguida um outro movimento filosófico que tem a sua contribuição também para o problema da felicidade, que é o ceticismo. O ceticismo foi um movimento filosófico que questionava os limites do conhecimento, mas também que geravam uma atitude ética. Pirro de Éda foi o seu iniciador. Segundo a citação de Eusébio de Cesareia, o fundador do ceticismo dizia que quem deseja ser feliz deve examinar a natureza das coisas
E se você examinar a natureza das coisas, você vai perceber que elas são indiferenciadas, elas são instáveis e indecidíveis. Não devemos confiar, então, nos nossos sentidos. A atitude do cético é permanecer sem omitir uma opinião. Em geral, o preceito é viver na indiferença, na imperturbabilidade. Olha, desses dois movimentos filosóficos que propõem reflexões e técnicas para o alcance da felicidade, nós temos do ecletismo alguns conselhos muito semelhantes ao estoicismo. É a capacidade que você deve ter do autodomínio. Esse autodomínio te ajuda a enfrentar, viver, superar os sofrimentos e a dor. E o ceticismo vai tentar desenvolver no ser humano, no filósofo, no sábio, uma capacidade de ser indiferente aos acontecimentos negativos, aos problemas da vida que nos afligem. Afligem muitas nossas emoções e às vezes depositamos muitas preocupações, somos inquietados por diversas possibilidades de sofrimento. Então, se o sábio ele se torna capaz de ter autodomínio, capaz de colocar a sua razão acima das suas emoções, das suas vontades transitórias, e também é capaz de ser indiferente aos acontecimentos, a tudo aquilo, principalmente aquelas opiniões. Nós vivemos hoje um tempo de convivência em redes sociais, por exemplo, que as pessoas estão o tempo todo em conflitos por causa de fatos e emoções e misturam acontecimentos verdadeiros e falsos e geram vários conflitos por razões políticas, ideológicas, por diversas razões. Para um filósofo tanto estoico, né, um eclético, um epicurista ou um cético, isso tudo seria um problema que você deveria evitar. É uma situação que deveria evitar, porque isso nos causa perturbações e isso tira a paz e tira a nossa tranquilidade por questões que são meras opiniões. Então, sábio seria, e Cícero vai ser contra isso, ele propõe o autodomínio, mas ele critica os filósofos estoicos que queriam ter o sábio perfeito, o inatingível, como se você atingisse um grau de imperturbabilidade. Mas os céticos vão propor isso. Suspende todas as suas opiniões a respeito de todos os acontecimentos e você terá uma capacidade de ser indiferente a tudo e não ter a sua paz de espírito perturbada. Em parte, os filósofos têm a sua razão de dizer que a felicidade depende muito dessa capacidade nossa de nos posicionar diante dos conflitos, das opiniões diversas que nos circundam, principalmente os conflitos ideológicos, conflitos de opinião e toda uma sociedade que hoje se expressa por meio virtual, e isso acaba gerando muitas guerras que são muitas vezes guerras imaginárias, e as pessoas perdem a sua paz por causa de trocas de informações em cima de coisas que não são, se fosse considerar o ponto de vista dos filósofos helenistas, coisas que dependem, que fazem parte da nossa felicidade, mas tira a nossa paz de espírito. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. Fica essa contribuição rápida a respeito do ecletismo e do ceticismo. Muito obrigado e até a próxima.